Então, o nosso estudo de hoje, Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pela oportunidade, pelo ensejo renovado, que nos permite aqui estarmos de volta para mais uma ocasião para estudarmos juntos o texto de Gênesis de Moisés, com as chaves que a doutrina espírita nos oferece para o entendimento do texto. Agradecemos a espiritualidade amiga pelo amparo, pela inspiração que temos recebido, que possamos realizar neste momento o melhor ao nosso alcance, tanto em termos de captação da inspiração, da intuição, quanto da irradiação. Que os apontamentos de hoje possam ser favoráveis aos espíritos também que se encontram em aprendizagem conosco nesta instituição. Que as tuas bênçãos de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no texto de Gênesis de Moisés, ainda no capítulo 6, finalizando o versículo 21 do nosso estudo. Então vamos fazer aquela leitura que sempre fazemos de alguns versículos. Capítulo 6, versículo 21. E tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Versículo 21, nós começamos a analisá-lo na semana passada e vamos terminar hoje. Então, versículo 21. E tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta para ti e te será para mantimento para ti e a eles. Nós falamos já, iniciamos nossos comentários dessa primeira parte aí do versículo. E tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta para ti. Nós falamos que Jesus veio nos instruir acerca do essencial para a nossa felicidade aqui na Terra, para a nossa conduta que vai nos encaminhar para a felicidade, e ele definiu para nós que a legítima comida é fazer a vontade do Pai. Robustecer-se com os valores nobres. E as bem-aventuranças definem para nós o que deve ser o foco da nossa busca. Bem-aventurados que têm
os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, a nossa fome deve ser a fome de justiça. Não é isso? Fome e sede de justiça. Ou seja, fome e sede simbolizam aí as nossas duas instâncias internas, razão e sentimento. Razão e sentimento. A fome nós vamos saciar com o pão. E nós vamos lembrar de Jesus novamente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não Jesus, a personalidade, mas e ele representa sua linha ideológica, seus ensinamentos, sua filosofia de vida, que esse é o pão que nós vamos ingerir. É o fruto que ele traz para nós. E ele se definindo como o pão como, que é o alimento, e que também é o fruto, como sendo o legítimo fruto divino. E recebemos da misericórdia divina para alavancar o nosso processo de evolução. Nessa pauta aí desse assunto, nós temos que estar conscientizados que tudo que nós exteriorizamos, pensamentos, palavras, atitudes e ações, representam a nossa produção, o pão que estamos oferecendo ao mundo. Esse pão que nós oferecemos ao mundo, e é o somatório de palavras, pensamentos, palavras, atitudes e ações, é fruto de uma filosofia de vida, uma tônica de pensamento, ou uma ideologia, que nós oferecemos aos que nos cercam, aos familiares, aos amigos, aos companheiros de trabalho, aos transeuntes no dia a dia. Então, Jesus define que ele é o pão vivo que desceu do céu, que é o pão que nós devemos ingerir para refundir a nossa linha de produção. E a base da linha de produção, amigos, é o pensamento, ideias, e vão se exteriorizar. Primeiramente em palavras, nas atitudes, nas ações. E a sede que nos remete à busca pela água é do campo do sentimento. Fome e sede se conjugam. Então, os meus sentimentos, eles precisam expressar essa nova filosofia de vida que nós estamos aqui buscando assimilar. Os ensinamentos que Jesus nos traz, explicados hoje pela doutrina espírita. O sentimento tem que refletir. Então, a nossa luta é da transformação moral, sempre repetimos, é um assunto repetitivo, porque não pode deixar de o ser, porque essa é a nossa grande dificuldade, da transformação moral, refundição de ideias, para que essas ideias se reflitam nos sentimentos, nas virtudes. Então, a nossa busca essencial aqui na Terra é pela aquisição, pela conquista das virtudes.
Para isso eu preciso buscar cultivar as ideias elevadas, cujo padrão Jesus é o tipo perfeito. E é o nosso modelo e guia. E te será para mantimento para ti e para eles. Para eles quem? Para os animais. Quais são, ok? O que são os animais na nossa intimidade? Ou da nossa carga instintiva? Aquisição nos terrenos da evolução, ao longo das reencarnações. Então, esse alimento novo, ter fome e sede de justiça, exatamente para o encaminhamento adequado de toda essa configuração interna desenvolvida para a nossa trajetória evolutiva. Os instintos básicos, que são os embriões dos sentimentos. Então, nós temos sempre que nos lembrar que nossos exemplos são um alimento para quem nos observa. E as pessoas vão se alimentar dos nossos exemplos na pauta da simpatia e da afinidade que elas têm para conosco. E é por isso que somos responsáveis pelo que nós irradiamos. Jesus definiu para nós que não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas é o que sai. Então a boca é todo o conjunto sensorial pelo qual nós recebemos as influências e assimilamos. Os olhos, o nariz, o ouvido. Recebemos os estímulos, recebemos as ideias por essa grande boca que desenvolvemos ao longo dos milênios. Então, o que entra, não tem problema o que entra. A problemática está no que sai, por essa boca. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, o que entra deve ser analisado pelo critério do bom senso da razão. Então, essa alimentação que nós estamos recebendo aqui, a doutrina espírita, seus postulados, é para encaminharmos adequadamente a nossa instintividade. Porque essa instintividade hoje já deve estar permeada pelas virtudes. Então, as virtudes, em grande medida, já devem irradiar instintivamente da nossa intimidade. Não mais a raiva, o ódio, o rancor, a mágoa, o ressentimento, o melindre, o orgulho, a vaidade, a cobiça. Isso ainda nos mantém presos ao campo animal. São as imperfeições que nós desenvolvemos. Transformamos os instintos em sentimentos complexos. Agora nós estamos aqui buscando refundição. Transformar as imperfeições em virtudes. Na rota, no desvio de rota que nós fizemos.
Então é por isso que nós temos que ter muito cuidado com ideias e exemplos que estamos seguindo aí no mundo. Ideias e exemplos que seguimos no mundo. O nosso padrão, a linha de corte é Jesus Cristo, os seus ensinamentos. Então temos sempre que passar pelo crivo. Ideias que nos chegam, atitudes que vemos, para não copiarmos, não imitarmos. E versículo 22, é o último versículo do capítulo 6. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Então, esse assim fez Noé define a obediência, a capacidade de obediência bem aplicada. Vamos nos lembrar, Noé aplicou a obediência em todos aqueles e cultivou todos aqueles mandamentos que nós aqui já estudamos, simbolizados nos 7 dias da criação. Tá? Sendo que o primeiro mandamento de todos, o primeiro é esse, versículo 3 do capítulo 1. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Então, o primeiro mandamento das Escrituras é haja luz. Então, todo o resto que vem nas Escrituras é para que a luz se faça na nossa intimidade. Então, aqui é o grande mandamento sintético, haja luz. E houve luz. E o decálogo, o haja luz, o plano analítico. O que eu vou fazer para ter luz? Observar os 10 mandamentos. Aí eu vou desenvolver a luz. O que é a luz? Por isso que Jesus até falou, eu sou a luz do mundo. O que é a luz? É a virtude. Isso que nós não podemos perder de vista. A luz é a virtude. Um espírito luminoso não apresenta uma luz abstrata. Aquela luz representa a virtude irradiada. Virtude irradiada sempre define sacrifício, renúncia, controle da instintividade, dos impulsos, das emoções, que é o domar as inclinações más. Então, Noé assim o fez. Então, ele obedeceu os mandamentos e ele, então, elaborou a arca. Porque a elaboração da arca nos capacita para enfrentar as dificuldades que precisamos enfrentar no campo da experiência humana. Então, nós aqui, estudando Espiritismo, estudando esse assunto, estamos fazendo uma reciclagem de ensinamentos que nós já, de certa forma, já recebemos ao longo dos milênios. Nós, ao longo dos milênios, já fomos iniciados em ensinamentos do passado. Depois nós tivemos um contato com o cristianismo e hoje estamos reciclando ou avançando no entendimento, estudando o Espiritismo e buscando entender o significado oculto desses textos extraordinários
do Velho e do Novo Testamento. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Então ele completou a obra dos 7 dias da criação. Elaborou a completude. Elaborou a completude. Agora, quando nós falamos em completude e 7, o 7 representa para nós um ciclo completo. 7 etapas setenárias de aprendizagem. Então, aqui na Terra, nós vamos ter os grandes ciclos de, por exemplo, de 28 mil anos, que se dividem em 4 de 7 mil anos. 4 vezes 7, 28. Então, presente nós, atualmente, estamos no último dia da semana adâmica. Quando é que começou a semana adâmica? Nós estudamos o Livro dos Espíritos, quando estudamos aqui o Apocalipse. Questão 51 do Livro dos Espíritos. Questão 51 do Livro dos Espíritos. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos na que lhe assinalai, cerca de 4.000 antes de Cristo. Então Adão aqui não é um indivíduo, é um grupamento. 7.000 antes de Cristo, iniciou-se a semana adâmica. 4.000 antes de Cristo. Mais 2.000 depois de Cristo, temos 6.000 anos. Então nós entramos no último dia da semana de 7.000 anos. O terceiro milênio do cristianismo, que é o milênio da transição. Milênio da transição. Então a transição demora um pouco. Não vamos ter uma transição milagrosa em 2057. 2057 vai se implantar a regeneração. 2057 marca um limite, pelo que nós temos entendido. E já até conversamos com os espíritos sobre isso, que é o que parece mais lógico, é que a partir de 2057, espíritos complexos, devotados ao mal, não reencarnam mais na Terra. De princípio é isso. Até o último segundo de 31 de dezembro de 2056 ainda reencarna. Então, se ainda reencarna até 2057, espíritos complicados, só por aí nós já vamos notar que a transição para a regeneração não é tão simples quanto nós achamos, não. Porque haverá na Terra ainda muitos espíritos reencarnados que puderam renascer até lá na batida de pênalti, vamos colocar assim. Que vão ficar aí, vão viver aí quantos anos? Nós estamos tendo uma longevidade cada vez maior. 100, 120, 130 anos, então nós temos que ter muita calma quando nós falamos em fim de um ciclo e início de outro. É como o dia que nasce, a noite o sol vai subir e a noite vai se desfazendo, certo? Então temos que ter paciência. Paciência mesmo, né? Porque muita gente quer um passe de mágica, né? Acho que
Não é assim. Então tem que ter calma. Não é isso? Temos que ter calma e paciência. Fazer a nossa parte, fazer o nosso trabalho. E nós que já estamos aí mais perto do término do que do começo, fazer por merecer voltar na Terra ainda. E vai encaminhar-se para a regeneração, certo? Ou merecemos, como diz Kardec aqui, ó, na questão 872, ó, nós também podemos aspirar a isso aqui, ó. Façamos, pois, todos os esforços para não voltarmos a este planeta depois da presente estada e para merecermos repousar no mundo melhor, num desses mundos privilegiados, onde o bem reina sem mescla e onde não nos lembraremos da nossa passagem na Terra, senão como de um exílio temporário. E é a última frase da questão 872, que é um resumo teórico do móvel das ações do homem. É o texto de Kardec. Então, merecemos voltar para a Terra, ou quem sabe merecemos ir para um mundo melhor, que é uma aspiração justa. Não é uma aspiração mirabolante. Mas para isso nós temos que estar caminhando na busca pelo cumprimento dos deveres e praticando a lei de amor. Então, o 7, período setenário, é uma expressão, tem a expressão no calendário, o ciclo no calendário, 7.000 anos, que é uma etapa ampla para uma elaboração de algo importante na nossa individualidade, mas dentro dos ciclos setenários, 28.000 anos, de 7.000 anos, nós temos os ciclos menores. Nós já estudamos aqui a equação matemática do ciclo de evolução, estudando Apocalipse. E já temos falado disso aqui também no estudo do livro de Gênesis, que é a matemática, a equação da espiral setenária. Não são 7 dias, 7 etapas. Então, os iniciados calcularam no passado a matemática do ciclo setenário. E eu aqui vou citar apenas um desses iniciados, o Isaac Newton. Isaac Newton estudou esse assunto: física, alquimia, astrologia, cabala. E ele, seus estudos lá, ele elaborou a equação, e decompôs a equação. Então, ajudado pelo Apocalipse, certo? No Apocalipse nós já estudamos aqui bastante. No Apocalipse nós vamos deparar. Se aqui no livro de Gênesis nós nos deparamos com o número 7, no Apocalipse nós nos deparamos também com 3,5, que é metade do 7. 3,5 vezes 2, 7. E o João nos fala da matemática dessa metade da equação, o 3,5, que é 1260. Tempos, metade do tempo. Isaac Newton, então, lá, pensando no assunto, ele estabeleceu tempo 360. Por que 360? 360 são os graus da circunferência.
E também na antiguidade era o número de dias do ano, 360. Então, tempo, 360. Tempos, 2 vezes 360. 2060? Não, calma. 2 vezes 360. Hã? 2 vezes 360. Ah. Metade de um tempo, 180. Metade de 360. Ah, bacana. Dá 1260. 1260 é a metade. 3,5. Mais 3,5, 7. 7 vezes 360 dá 2.520. 2.520 anos. É uma equação menor dentro da equação dos 7.000 anos. 2.520. Tá? E Emmanuel dá um exemplo dessa equação no livro A Caminho da Luz. Então, no Apocalipse, nós vamos aprender que a besta, estudando Apocalipse, nós vamos aprender que a besta vai proferir grandes coisas e blasfêmias durante 1.260 anos. Emmanuel, e aí ele acrescenta o número da besta, o João Evangelista, 666. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos ajuda a entender. Toda essa simbologia é ligada a, infelizmente, e aqui nós temos que dizer isso, a Igreja Católica Apostólica Romana, que foi a igreja que desviou o cristianismo da sua simplicidade. Então, Emmanuel vai nos ajudar a entender que o número 666 são os algarismos romanos dos 3 títulos do Papa. São 3 títulos em latim que o Papa tem. Soma-se lá os algarismos romanos, isso qualquer um acha na internet, basta procurar na internet, no navegador, os 3 títulos em latim do Papa e a relação com o 666 da besta. Então não vamos entrar nessa... Já falamos disso em alguns estudos anteriores. Então, quando Emmanuel nos ajuda a entender essa equação, quando ele situa no tempo, coloca no período de tempo exato, essa afirmativa do Apocalipse. Que a besta iria dizer grandes coisas e blasfêmias durante 1.260 dias. Que estão inseridos exatamente entre o ano 610 depois de Cristo e 1870 depois de Cristo. 1870 menos 610 dá 1260. O que aconteceu no ano 610? Criação do papado. Consolidado, foi criado em 607, consolidado em 610. E o que aconteceu em 1870? Os papas foram declarados infalíveis. Então, aí é um exemplo. Mas cada um de nós, que na nossa trajetória milenar pessoal, tem essa equação. Quando nós temos informações sobre alguma existência anterior, algum detalhe, a gente consegue achar essa matemática. Tá? E o 2057 é uma data que está exatamente dentro de um plano de 2.520 anos. Que começou em 443 a.C. O que aconteceu em 443 a.C.? Depois que os babilônicos invadiram Jerusalém
em 587 a.C. e destruíram o templo e as muralhas, os persas depois dominaram os babilônicos, e os judeus foram levados cativos pelos babilônicos, né? Daniel, Ezequiel e os sábios foram todos levados por Nabucodonosor, seu capitão da guarda, o Nebuzaradã, que foi quem comandou a invasão do templo, invasão de Jerusalém. Então eles levaram os judeus cativos, menos um. Dos importantes, só um foi deixado para trás. Porque Nabucodonosor gostava dele porque ele profetizava sobre a Babilônia, que foi o Jeremias. O Jeremias foi deixado livre lá pelo Nebuzaradã, que era o capitão da guarda, seguindo instruções muito claras e precisas do Nabucodonosor. Então Jeremias ficou, foi o único que não foi levado em cativeiro. Passou-se o tempo, os persas dominaram os babilônicos e o Ciro libertou os hebreus em 538. 538, depois que Ciro conquistou a Babilônia, ele libertou os judeus. Então os judeus puderam voltar para sua terra. Mas a permissão para a reconstrução do templo só veio muito tempo depois. Muito tempo depois. E a autorização para reconstruir o templo saiu em 457 a.C. O Artaxerxes, que era o rei persa na época, permitiu a reconstrução e entregou um documento para os hebreus poderem reconstruir. Mas eles só começaram a reconstrução 12 anos depois, que foi em 443 a.C. Começaram a reconstrução pelas muralhas. Então, quando eu comecei a fazer umas contas com as equações, certo? 2.520, fiz uma conta, 2.520 menos 443 deu 1.857. O que aconteceu em 1857? Quem se recorda aí o que aconteceu em 1857? Livro dos Espíritos. Primeira edição do Livro dos Espíritos. Viajando aqui. Qual que é o objetivo do Espiritismo? Não é restaurar o cristianismo? Não é restaurar o templo, simbolicamente? Então, a restauração do templo, ideológico, 1857. Porque tanto os hebreus quanto os cristãos que vieram depois desviaram do caminho. Então nós estamos trabalhando com cristianismo redivivo, que é o sinônimo do espiritismo, que é restabelecer todas as coisas. Não é isso que Jesus prometeu com a vinda do Consolador? Vai restabelecer. Ele se vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito e restabelecerá todas as coisas. Todos os desvios que foram feitos. Os desvios doutrinários. Então o Espiritismo é a restauração do templo.
Só que 1857 eu fiz um erro aqui, 2057 não é 2520, é 2300. Que tem a profecia da 2300 tardes e manhãs. Tá? Que dá a restauração do templo. Está lá no capítulo 8 de Daniel. 2300 tardes e manhãs. O Daniel teve um sonho. A restauração do templo. Então a restauração viria depois de 2.300 tardes e manhãs, mas em tempos angustiosos. Então, fazendo as contas, de 2.300 menos 443, 1.857, retificando aqui a conta. Porque a equação completa é 2.520. Então, acrescentando 220 a 1.857, para completar a conta, nós vamos ter 2.077. Então, 443 menos 443 mais 2.520, 2.077, que é o 2.521. Então, nós concluímos que, de fato, nesse período 2057, 2077, tem algo importante acontecendo. Pode ter alguma coisa em termos físicos acontecendo, mas nos parece também que o que não é vivo, vai ser visto essa barreira reencarnatória. Não é isso? Porque vai chegar um momento que no Espiritismo, aqui aprendemos com Kardec, que vai haver um degredo, todos os espíritos impuros e revoltados serão degradados, né, para mundos inferiores, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então vai chegar um momento em que não se poderá mais reencarnar espíritos complicados e maus aqui na Terra. Pode ser 2057? Pode ser. O limite. Newton fazendo as contas lá do que seria o Armagedon, com base nessa equação do 1260, ele chegou à data de 2060, que você falou aí. Então existe uma convergência. 2057, 2060 que o Newton calculou, 2077. Diferença pequena. Não, essa é uma diferença irrisória, certo? Que aponta que vai ter algum acontecimento aí importante nesse período, nessa época aí. Nós iremos ver, ou estando aqui reencarnados ainda, ou no mundo espiritual. Tá certo? Então, 2520 é essa equação menor dentro dos ciclos maiores. Tá? Então, é uma matemática importante e é impressionante essa matemática que nós aqui trazemos de vez em quando, relembramos aqui aos amigos, porque é muito importante esse estudo matemático. Agora, o 7, por si só, ele tem uma equação oculta, o 7. Tem o 3,5, nós que já estudamos, metade da semana é 7, metade da semana é 3,5. Então, no Apocalipse, nós vamos encontrar 3 dias e meio, por exemplo, 1260, que é a mesma coisa, não é? Emmanuel, por exemplo, em outro ponto, vai dizer assim, vai falar nos 42 meses. Então, quando a gente multiplica 42 vezes 30, porque cada mês tem 30 dias, 42 vezes 30, 1260. Tá? 42. 1260.
Então, o 7 se decompõe também em 3 e no 4. Quando nós falamos que o 7 expressa um ciclo completo, no plano prático, o 3 é a dinâmica da evolução. Expressa a dinâmica da evolução. Informação, formação, transformação. Então, eu recebo a informação. Livro dos Espíritos é a informação que eu recebo. Evangelho segundo o Espiritismo é a informação que eu recebo. Eu tenho que formar na minha intimidade. Não adianta eu só ter o conhecimento teórico. Formação, formação. A formação, os esforços para domar as inclinações más. Todo espírita conhece de cor e salteado. E a transformação é o resultado do esforço. Luz. Agora, e o 4? O 4 expressa um sistema de concretude, ou o sistema aqui que eu mencionei, pensamento, palavra, atitude e ação, 4 pontos da minha boca, certo? Minha grande boca, pela qual nós expressamos pensamento, palavra, atitudes e ações, tem que refletir o 3. Na verdade é o 1, que é a informação. Então essa informação, quando ela está formada, que representa a transformação, ela naturalmente vai se expressar por pensamentos, palavras, atitudes e ações. Então, 3 mais 4, 7. Sistema completo. Quando eu multiplico também o 3 pelo 4, eu tenho 12. 3 vezes 4, 12. Que também é a completude, porque 12 é 1 mais 2. 1 mais 2 é o 3, que é a dinâmica. Então, o 12, ele expressa o 7, o ciclo setenário. Só para nós entendermos a matemática, nós temos um entendimento prático dessa matemática. Para não ficarmos muito no campo místico do símbolo do 7, sem dar um ponto de apoio pragmático, prático, para nós expressarmos aqui na Terra. Não ficarmos no campo do misticismo. Então, a informação que eu estou recebendo aqui do Espiritismo, Evangelho, os textos, eu tenho que expressar no meu dia a dia. Quando eu penso, quando eu falo, quando eu sinto, quando eu atuo no mundo. Tá? Aí, esse assunto é um assunto que nós repetimos sempre, porque para ele ficar bem sedimentado e nós entendemos essa matemática de um ponto de vista bem, em um cunho bem prático, tá? Tá claro aí? Alguém quer fazer um comentário? Vamos então abrir o capítulo 7, iniciar aqui o capítulo 7, né? Dando a página 32, nós vamos entrar na página 33, né? Se você já tem aí, vou te passar mais uma aí. Capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Disse o Senhor a Noé. Então aqui nós vamos só enfatizar. Então veja bem.
Aqui nós estamos começando um outro ciclo. Tanto que o capítulo qual que é o capítulo? 7. Capítulo 7. É isso? Essa aqui está 7? No versículo lá embaixo. É lá embaixo mesmo. Capítulo 7, versículo 1. Isso mesmo. Então, porque Noé, ele conseguiu, esse grupamento aqui, conseguiu a reciclagem dos ensinamentos. Lembrando que Noé representa o grupo exilado, que veio em degredo. Adão, Eva, Caim e Abel. Certo? Adão, Eva, Caim e Abel. Noé é o grupamento que reciclou, refundiu os ensinamentos e os sentimentos. Então, agora, eles vão passar pelas provas de sedimentação, de consolidação. Porque vem o dilúvio. É como o dilúvio que nós hoje enfrentamos. Dilúvio da violência, dilúvio da iniquidade. Nós aqui hoje somos os Noés, com a arca preparada para navegarmos com a serenidade possível nesse mar tempestuoso da humanidade de hoje, de muita iniquidade, de muita violência, muito longe ainda daquele ideal de regeneração sonhado. Temos países aí que estão passando por expiações terríveis. Sudão, Palestina, Ucrânia. Só para ficarmos nesse ponto das guerras. Nós não vamos nem falar de outras mazelas da humanidade. Feminicídio, drogadição, a violência do tráfico, a corrupção, sexolatria, prostituição. Então, quando nós colocamos todos os ovos na cesta, nós temos que fazer isso, amigos, senso crítico, para estarmos bem conscientes da situação da Terra e nós não vivemos como Kardec vai dizer aqui. Não adianta eu colocar um óculos cor-de-rosa para querer ver as coisas bonitinhas, porque isso é contraproducente. Aliás, nós até vamos ler isso hoje aqui na reunião. Então, é importante ter a visão clara das coisas para a gente ajudar a melhorar. Certo? Disse o Senhor a Noé, então é preciso... Então o Senhor está dizendo, continua dialogando conosco aqui, por meio de Jesus, Allan Kardec, os Espíritos Amigos, Emmanuel, através do Chico, André Luiz, por exemplo. Continua falando conosco. Então nós precisamos aplicar a confiança e a fé para sermos obedientes e vivenciarmos os ensinamentos. Então, esse dilúvio que vai se seguir, que nós vamos começar a estudar mais à frente, é para a germinação de novas ervas. Então, o dilúvio, ele vai tirar todas as ervas. Lembrando que o dilúvio foi localizado, tá? Localizado. Vai matar um monte de vegetação. Então, é para renascer outra vegetação. Preparar o solo, né? Preparar o solo. Mas nós vamos começar a estudar esse assunto na próxima semana, porque o nosso tempo avançou. A próxima semana está aí? Próxima semana está aí, na sua mão. Semana que vem nós continuamos então. Continua.